Fala, família progressista, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Estamos aqui de volta neste episódio onde vamos falar aqui com a Miss Rio de Janeiro. Gostou, né? Gostou, né? Essa foi boa. Olha aí, meu nome é Jefferson Pedro e nós estamos aqui para hoje conversarmos com a líder do Ministério Jovem. Olha aí, tudo M, Miss Jovem, né? Ministério Jovem. E aí, Mijane, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Aí, ó. Tô nervosa, mas tô bem. Ministério Jovem, né, cara? É um grande desafio. Desde que eu era pequeno, que eu vejo você lá na frente cantando, né? Cresci vendo você cantando. Às vezes é difícil da gente imaginar e olhar, né? E agora a Mijane é líder do Ministério Jovem, né? Mas o tempo passa, a gente vai crescendo, vai ganhando maturidade, responsabilidade e vai alcançando outros patamares, né? Sim, eu não imaginei que seria o Ministério Jovem, porque eu acho que eu sou meio velha, antiquada, tenho 26 anos, mas... Olha isso. Né? Mas quando fui chamada, Deus tinha confirmado já no meu coração, com outras palavras, outras pessoas, e eu falei, vamos embora, vamos topar esse desafio. Olha aí. Ó, você aí que está em casa, compartilha esse link, convida outras pessoas a estarem assistindo, curte aí, para que a gente possa cada dia mais melhorar aqui o nosso desempenho e poder servir melhor as nossas igrejas. Como nós vamos falar sobre jovens, é muito importante que você compartilhe com os jovens da sua igreja, né, esse momento. É claro que tenho certeza que muitos agora estão nos assistindo. Coloca aí nos comentários aí de onde você está assistindo a gente. Se você é líder ministerial, aonde você serve aí, qual é a igreja, qual é a localidade. E vamos seguir junto aqui. Mijane, você nasce aonde? Eu nasci em Mesquita. Olha aí, lá em seu lugar bom. Ótimo, amo Mesquita. Minha segunda casa agora, né? Mas você não é de Mesquita, você é Auschin. Isso. Você cresceu em Auschin? Sim, a vida inteira eu passei lá aos 26 anos em Auschin. Você sempre foi da igreja? Sempre. Você sempre permaneceu na igreja? Sempre. A pergunta parece que é a pergunta errada, mas na verdade, não necessariamente quando a gente nasce na igreja, nós pertencemos a ela o tempo todo. Talvez a gente até esteja ali dentro. Mas em alguns momentos a gente se perde, a gente acaba cometendo erros, e aí esses erros nos afastam um pouco de Deus. Temos um pouco de medo de confessar, olha, eu errei e tudo mais, mas eu sempre estive lá, de corpo e alma, né? Com a mente, né? Em Cristo, mas não que isso quer dizer que eu não errei, não me afastei de pessoas, de mim, mas de Deus eu sempre estive bem próxima. Aí, ó. E como é que é a tua visão, assim, nesse crescimento da igreja? Né? Você está ali desde que você nasceu em Auschin. Você sempre esteve em Auschin? Sempre. Ou você chegou a congregar em Lago dos Peixes? Eu fiquei um período em Lago dos Peixes. Com 12 anos eu fiquei em Lages com meu pai. Aí eu ficava Lages e Auschin, Lages e Auschin. Seu pai chegou a pastorear Lages? Chegou, acho que foi 5 anos, mais ou menos em 5 anos. E aí depois, quando ele foi para Lago dos Peixes, eu não fui junto, fiquei em Auschin. E eu passei 1 ano depois com meu pai, lá em Lago dos Peixes, congregando com ele. Porque Lago dos Peixes e Auschin, para quem não conhece, é perto, né? Bem próximo. E como é que é essa experiência, assim, com relação à igreja, nesse crescimento da igreja? Tá sendo incrível, né? Porque se a gente parar para pensar, Auschin não tinha essa transmissão de culto. Então os irmãos esperavam isso, os irmãos que não podiam ir para a igreja. E aí ver o quanto a gente está evoluindo, não só Auschin, né? A igreja. Estava conversando agora antes de começar. A gente evoluiu bastante. Os jovens têm tomado conta dessa parte de levar o culto até os irmãos. Isso é incrível. Legal. Pra gente ter saído de uma fala de que os jovens desse tempo não quer nada. E ver os jovens pegando o culto e levando até a casa dos irmãos, isso é incrível. Sendo fundamentais para a continuidade da igreja, né? Sim, isso é incrível. É verdade. E aí, dentro disso que você está enxergando, é claro que a gente está falando aqui num período que a gente passou da pandemia. Sim. Né? E a pandemia, de repente, exigiu mesmo que a gente se mexesse para algo que a gente talvez não tivesse medo, né? E como é que é esse processo que você vê? A Auschin é uma igreja ativa, sempre foi uma igreja muito ativa, desde o mais novo ao mais idoso, sempre as pessoas estão sempre juntas, né? A gente costumava falar lá em Mesquita que se você quiser encher um lugar, você convida a Auschin, que aí eles levam um ônibus, né? Sempre a Auschin vai em ônibus. E não é um ônibus bonito. Mas isso, né? O importante é chegar lá.
É o processo para chegar lá. Mas chegou, tá bom, vai ter uma igreja cheia. Sim. E é uma igreja muito ativa, animada e envolvida com tudo, né? Sim. E mesmo assim, você chega num momento onde a juventude ela é fundamental para que a igreja continue, para que a igreja chegue justamente naqueles que não têm condição de estar ali na igreja. A Auxi ainda está assim nesse patamar de ter ainda irmãos que não podem estar ali na igreja? Sim, muitos. Tem irmãos muito idosos, né? Que atualmente não frequentam mais a igreja. E aí aparece lá os vídeos, a gente parou um pouco com a live. E aí começaram os vídeos, os irmãos ficam super felizes. E é engraçado pensar que os irmãos, que há um tempo atrás não tinha nem o celular, agora tem Instagram. É muito engraçado, porque fica assim, eu vi lá no Instagram, aí curte, comenta, é bem legal. A minha avó, ela já é bem idosa, mas tem gente que é leve pra igreja, ela vai, congregam em alguns dias, outros não, então para ela tem sido assim, essencial. Que aí o dia que ela não tá, ela pede para ver o vídeo, a gente põe para ela ver e ela fica super feliz. Legal. Como é que você vê esse envolvimento dos jovens com a igreja? Não, eu sempre achei que o jovem, ele tinha talvez esse rótulo, né? De, o jovem não quer nada e tudo mais. Mas a gente para pra pensar, o jovem tá sempre muito envolvido com a igreja. E talvez essa questão de que, o jovem é muito pecador. É uma visão também ruim. Porque todos nós pecamos. Mas talvez o jovem deixe mais na cara que pecou. Mas se você parar pra pensar de um tempo pra cá, você não vê mais isso nas igrejas. Jovem sentado no banco, por rebeldia, ou por algum ato, levado a conselho. Quanto tempo que eu não escuto isso? O jovem tal foi levado a conselho, muito tempo. Porque nós evoluímos, com o tempo nós evoluímos. Não que o pecado diminuiu, mas que nós estamos mais focados em melhorar, estamos. E ver essa evolução é muito bom, é muito bom. Olhar para dentro da igreja, vou usar minha igreja que eu congrego hoje, né? Olhar para dentro da minha igreja e ver todos os jovens participando ativamente de tudo é muito bacana. E os jovens que acham que não tem essa capacidade de estar lá com o Ministério de Louvor porque eu não sei cantar, e ele tá ajudando a montar isso aqui, hoje, toda a aparelhagem para uma live, cara, é incrível. Se bem que a gente não tem muitos jovens ajudando aqui não, né? São todos quase terceira idade. Mas tudo bem. Mas eu quero polemizar. Já que a gente não tá falando com um pastor, deixa eu ver se tem pastor. Tem um pastor. Tem um pastor ali. Tu também é pastor, né? Então... Mas não conta, você não conta. Eu quero saber assim, você acha que há uma perseguição para cima da juventude? É claro que ele acaba sendo evidência de alguma forma. Sim. E existe a parte da adolescência que tem as suas crises, né, internas, os seus dilemas internos. Mas você acha que a igreja, de uma certa forma, há uma perseguição para cima da juventude? Eu acho que não é bem uma perseguição o que acontece. A igreja é feita de famílias. E aí os pais, eu não sou mãe ainda, né? Um dia serei. Mas os pais tendem a querer o melhor do seu filho. E aí o pai tem essa visão, que na minha época eu pregava, eu queria ser pastor e tudo mais. E acaba depositando tudo isso no seu filho. E ele não deposita só no seu filho, ele deposita nos outros jovens da igreja. Porque ele espera que todos os jovens da igreja tenham essa mesma consciência. Eu acho que não é uma perseguição, mas é um pensamento de que na minha época eu era líder. Eu tenho uma tia que fala, na minha época eu era líder da Sofap com 12 anos. Eu fico imaginando, com 12 anos ninguém quer ser da Sofap hoje em dia. Ministério de Mulheres. Ninguém quer ser, porque a gente quer participar de outras coisas. Então acho que existe essa pressão de, poxa, se eu era assim, se a igreja estava desse jeito, por que vocês não são também? Entende? Mas se a gente pegar aí todas as gerações passaram por isso. Todas. Mas, assim, deixa eu perguntar uma coisa. Você acha que você sofreu por ser filha de pastor? Sofri. Sofreu? Sofri. Ser filha de pastor é ruim? Não é ruim, é difícil. É difícil, porque os irmãos esperam de nós um pouco mais. Talvez uma santidade maior, uma diferença na fala, e esquecem que eu tinha, sei lá, 15 anos. Eu também queria falar de qualquer coisa, eu queria também brincar na rua, não ir pra escola bíblica, eu queria chegar atrasada. E aí talvez na cabeça dos irmãos, nossa, mas a filha do pastor... Mas meu pai sempre falou, né? Antes de ser pastor, eu sou pai dela. Ela nasceu, eu nem era pastor. Então isso ajudou, mas que filho de pastor sofre. Filho de pastor rebelde?
Mais ou menos, mais ou menos. Acho que a gente fica lutando um pouco pra mostrar que não somos tudo que acham, mas aí a gente acaba mostrando uma força exacerbada. E aí. É mais fácil ser menina, filha de pastor? Não. Não. Não é mais fácil. Porque aí se você tá do lado de um garotinho na igreja, a irmã fica assim, namorando? Seu pai sabe disso? Mas, pelo menos assim, com o meu pai foi bem leve. Foi bem leve. Graças a Deus. Tá bom, leve. né? É normal. As igrejas também. O Ismael não toma conta de você, né? Não toma muita. Ele é mais ciumento que meu pai. Meu pai, muito mais. Sua mãe não? De boa. Minha mãe é mais aquela, somos melhores amigas, vamos conversar sobre tudo. É verdade, irmã? A irmã tá aqui, hein? Ó, se estiver mentindo, você vai falar agora, hein? Douglas, ó, já sabe, né? Vamos tranquilizar as coisas. Meu pai era muito meu amigo, mas a minha mãe, ela é tipo... mais próxima, bem assim. Bem mais. E acho que isso também, para algumas pessoas na igreja, isso é um problema, né? Quando a mãe, no lugar de falar assim, você não vai fazer porque eu não quero, ela chega e fala assim, você não vai fazer e você não vai fazer por isso e aquilo outro. Então, todo mundo fala assim, mas você vai explicar por que não vai? Eu lembro da sua mãe naquele... Acho que você participou também, né? Do grupo Life. Participei. Ai, porque eu queria fazer coreografia com a minha mãe. Só tinha as irmãs mais velhas e eu 12 anos. Primeiro grupo de coreografia que eu já vi na vida, é verdade. Sério? Não era? Bacana. Era antes de todo mundo, não era? Foi. Teve a febre da coreografia, né? Que toda a igreja começou a ter coreografia. Sim. Mas já existia naquela época o grupo Life, não existia? Sim. Eu acho que sim, acho que era por aí, ó. Caramba. Aí, ó, tá. Aí, irmã, ó. Vamos voltar com esse grupo Life aí, ó. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! O pastor vai ter um troço. Não, vou voltar não! Vou deixar quietinho. Olha aí, ó. Pra quem gosta de funk, pastor Marcos Vinícius, um grupo Life, molezinha. Vamos dar o nome, talvez. Mas, ó, é outra coisa que eu queria... sim. O pastor Celso, quando esteve aqui com a gente, ele falou sobre a dificuldade dele com as filhas, né? O distanciamento. Também ele estava bem longe. Engenheiro Pedreira já é uma igreja bem distante de Austin. Não há uma facilidade. Ele não tinha aquela... Pelo que eu entendo, né? Na minha visão, assim. Ele não tinha aquela facilidade de ter um carro para poder levar a família toda e tal. E isso acaba realmente dando, assim, para ele trouxe para ele um peso. Ele falou aqui, inclusive, né, de não poder vivenciar tanto o crescimento das filhas dele dentro da igreja, né? E você acha que para o seu pai... A sua mãe acompanhava seu pai, né? Na igreja. Você acha que para o seu pai e para sua mãe existiu, assim, algum pensamento, assim, dessa dificuldade de não poder te acompanhar, você estando em Austin, né? Apesar que você acha que você já estava maiorzinha, né? Quando ele começa o pastorado, né? Eu tinha 12. Então, você já estava ali entrando na adolescência. E, de repente, até para você, de repente ficou alguma coisa assim, uma falta, uma ausência, um dia dos pais, dia da mãe, dia do pastor, alguma coisa assim? Então, como eu falei, meu pai era muito tranquilo. Todo dia dos pais ele passava em Austin, porque eu cantava em Austin. Certo. E aí ele... Poxa, ia lá pra Lages, não tinha como. Pra Lago dos Peixes, não tinha como. Ia perder a apresentação do Dia dos Pais, a homenagem. Então, geralmente, ele ficava. Mas ele chorava bastante porque ele queria que... Você acompanhasse ele, talvez? Sim. Ele falava, poxa, eu queria tanto que você fosse comigo, que você me ajudasse lá, cantasse comigo e tudo mais. Por esse motivo, eu decidi ir com ele pra Lago dos Peixes e passar esse tempo mais próximo. Porque a gente sempre foi muito amigo e a gente se afastou um pouco por conta dessa dificuldade dele estar em Lago dos Peixes ou estar em Austin. O que é natural. Sim. Você, eu não sei, tô perguntando aqui por não saber mesmo. Quando você vai pra Lago dos Peixes, tua ida para Lago dos Peixes é porque Lago dos Peixes tinha uma necessidade musical? Porque, para quem não sabe, né, Mijane? Para quem não sabe, não. Todo mundo é do Rio, sabe, né? Que a Mijane sempre foi envolvida com a música, né, com a parte musical. E aí, havia essa necessidade em Lago dos Peixes? Pior que não. Porque Lago dos Peixes que eu conheço é uma igreja muito musical, né? Eles têm um ministério de louvor muito bacana, sempre teve. Eles sempre trabalharam muito bem a parte musical, a parte das crianças, dos jovens. Tanto que eu fico, assim, abismada com agora eles têm um monte de jovem tocando no ministério de louvor. Eles fizeram uma escola de música. Legal. Eu achei incrível isso. Mas não tinha necessidade. Mas ele queria que eu estivesse mais próxima, que eu andasse mais com ele. E aí ele começou... Aí era uma outra necessidade, não era que era questão... dele. Era mais dele do que da igreja. E ele
descobriu que era minha também. Porque quando ele saía, eu ficava triste de deixar ele sozinha. E eu, na minha cabeça, eu ficava assim, poxa, eu preciso proteger meu pai, porque se acontecer alguma coisa na rua, eu tenho que estar lá. E depois eu ficava pensando, não, mas eu vou atrapalhar, porque ele vai ficar preocupado comigo. E aí eu comecei a ir e foi muito bom. Foi uma fase muito boa. Eu vejo isso pela... Minha filha não... Ela canta até, né? Ela pega o microfone lá desligado e fica cantando lá na frente. Mas, assim, realmente a gente sente falta, né? Por mais que ela seja pequenininha, tem 4 anos, a gente sente falta. Ela tá junto, ela tá perto. E às vezes você chega num ambiente... Eu não me acho uma pessoa muito atraente, assim, muito... tem um nome que dá. Mas eu não me acho, assim, uma pessoa que conquiste mais fácil as pessoas. Sim. Mas eu tenho certeza que quando eu tô com ela... Entendeu? Ela que faz esse processo, ela que quebra ali as barreiras e aí acaba trazendo uma proximidade maior, uma empatia seria a palavra. Eu não me acho muito empático. Legal. E aí, quando eu tô com ela, quando ela tá comigo, minha esposa também, eu vejo essa facilidade, né? E por mais que ela seja uma criança. Sim. Mas assim, eu entendo a posição do pastor Celso, eu entendo a situação também do seu pai por causa dessa figura. Você tá ali com a tua família e você poder ter esse processo. Mas dentro desse teu crescimento na igreja, e a gente já vendo aí nesse processo, desse dilema, é claro que você pensa, meu pai não está aqui, minha mãe, e vai ter programação especial, vai ter alguma coisa assim e tal. Mas a juventude, ela tem os seus dilemas próprios. Ela tem as suas brigas internas, ela tem a dinâmica ali da adolescência, daquele processo, daquela mudança toda. Isso, de alguma forma, como é que você se sente com relação a isso? Como é que você sentiu com relação a isso? Não com relação aos seus pais, estou falando assim com relação a esse processo e você dentro da igreja. Você não foi uma rebelde que saiu da igreja, como você mesmo falou, ou se afastou, mesmo estando dentro da igreja, mas você passou pelo mesmo processo que todo mundo. Sim. Né? É bem difícil. Como é essa luta? É bem difícil, porque você quer estar, mas por alguma situação ou por alguma fala, às vezes, você acaba se afastando. E quando eu olho para dentro da igreja e eu olho que tínhamos amigos próximos que estavam ali, cresceram conosco, e por conta de algumas situações da vida, de questões pessoais ou questões com a própria igreja, se afastaram e hoje não estão, eu fico desesperada. Porque eu fico pensando, poxa, fulano estava aqui, ele estava aqui, a gente estava junto. E isso me deixa assim, super... Eu fico nervosa, às vezes eu tenho vontade de chorar, porque é bem complicado mesmo. Mas essa questão do jovem na igreja é bem essa visão que eu te falei. Todos depositam no jovem que eles tomem uma posição diferente. Que a posição dele seja, eu quero ser pastor, eu quero ser ministro, E às vezes a gente não quer, e tá tudo bem não querer. É até bom que a gente saiba que não quer. É até bom que você saiba que você não quer cantar. Isso aí tem divergência. Não, é bom. Sabe por quê? Vai que você não tem voz pra cantar. Tudo bem, beleza. Aí você vai lá, não, tem que fazer parte do Ministério Jovem porque só tem um Ministério Jovem lá, vamos fazer parte do Ministério de Música. Aí tá bom, vamos, bota o fulano lá no Ministério de Música. A pessoa que não tem o dom pra cantar, provavelmente vai ser muito massacrada pelos outros. Não por maldade, mas porque nós involuntariamente fazemos isso. Poxa, fulano... Caramba, tomando espaço de outra pessoa que podia estar aqui, que sabe cantar. Pô, fulano estraga um estágio. Os cri-cri sempre vai ter, né? Entendeu? Fazem parte. E aí a pessoa acaba levando-se pro coração, aí se afasta. Aí fulano já vai falar assim, fulano é rebelde. Não pode ouvir uma palavra que, primeira oportunidade ele sai da igreja. Fulano não era convertido. Esse jovem então não era convertido. Não era. Tava aqui só de passagem mesmo. Mas não é. É bom que todos, queria eu que todos nós, que eu entendesse isso, talvez mais nova, que existem alguns lugares que não são meus, que eu não tenho dom ou habilidade para estar lá, e tá tudo bem. Sim. Porque eu posso usar as habilidades que eu tenho dentro da igreja. E esses são os maiores motivos de afastamento dos jovens. Porque eles não se enquadram em lugar nenhum, ou eles acham que não se encaixam, e aí existem uns locais exatos para serem encaixados, e aí quando ele olha e fala assim, poxa, eu não me encaixo no Ministério de Música, eu não me encaixo no Ministério de Mulheres, eu não me encaixo... Aí começa, eu não vou hoje pra reunião, rebelde, eu não vou hoje pra oração, rebelde. Não é, porque infelizmente a gente deposita essa expectativa que é totalmente nossa numa pessoa que não tem nada a ver. Então vamos lá.
Você falou aí que faz tempo que você não vê uma disciplina, né? Pastor Marcos Vinícius, ó. Faz tempo, é. Eu falo isso com orgulho, hein? Agora vai ter. Você acha que a igreja precisaria tratar o jovem com mais maturidade? O que eu quero dizer? Tem uma coisa, cara, em mim que me incomoda muito. Você achar que um jovem de 18 anos ele é um adolescente. Existe a pré-adolescência, que é aquela fase onde está saindo daquela fase de criança para uma adolescência, e é claro que vai ter, tem as suas dificuldades por causa da dinâmica que a gente já falou. Mas, a partir de um momento, eu vejo que a juventude ela quer ser tratada como adulto, mas ao mesmo tempo ela, na hora que ela quer se esconder ou se proteger ou se defender, e aí ela se coloca numa posição como se fosse uma criança. Eu não sei se eu estou enganado, se você, a gente conversa aqui, beleza. Aí, enfim, onde eu quero chegar? Você acha que a igreja precisa tratar a juventude com um pouco mais de maturidade? Sim, com certeza. Porque a partir do momento que você dá essa credibilidade para a pessoa se impor, falar, agir, provavelmente, quando ela errar, ela vai ter a mesma cara de chegar pra você e falar assim, olha, errei, tô triste, aconteceu. Mas quando a gente trata... Porque eu não sei que raio que foi esse, que fenômeno foi esse, que toda a igreja olha pro jovem e já fica assim, fala, não, fulano, saia tá muito curta, ó esse cabelo. E, gente, calma. Não é umas crianças, não é fulaninho, não. Isso chateia demais. A partir do momento que a gente trata um rapaz de 18 anos com 18 anos, olha, você é um rapaz, você tem obrigações. E a igreja não é brincadeira. Aqui reina Deus. E você tem que entender que Deus ele tem as suas formas e seus jeitos de agir. E a partir do momento que você se desvia desse trajeto criado por Deus, você não está chateando o seu pai ou sua mãe ou a igreja, você está chateando o próprio Deus. Mas a gente também tem que ser aquele que fala, que lá Tiago, um dos meus versículos favoritos, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E caramba, por que a gente é tão duro, tão ríspido na hora de brigar, de colocar no lugar, e nos momentos em que nós temos que dar credibilidade para falar, poxa, e aí, o que você acha? Como você quer um culto, jovem? Quais são essas ideias? Vamos pintar a igreja de preto. Entende? A gente fica tratando como se... Não! Os irmãos entenderam aí, né? Irmãos, olha. Agora eu vou ser disciplinada. Então é complicado, mas agora, falando da visão de Austin, o pastor é muito jovem. É um pastor jovem. Não só em Austin, acho que na grande maioria das igrejas. Eu acho que isso tem se quebrado com essa questão do pastor ser mais próximo dos jovens. Eu admiro muito isso neles. Eu admiro essa interação de conseguir... Você também é assim. De conseguir passear por todos os ramos. Eu passeio aqui nos jovens, passeio nos idosos, nas irmãs. Eu consegui lá nas irmãs de oração, que fica ali... pastor, tem que ter oração, não sei o quê. As irmãzinhas agora são o meu naipe agora. Exatamente. Mas eu acho isso incrível, porque ele aproxima o do jovem. Antes não. Antes tinha tem uma distância, essa lacuna, né? Aqui estão os jovens que tem que seguir exatamente o que a gente colocou, que tem que ser seguido. E aqui está o pastor. Hoje não. Hoje o pastor já está mais próximo. Poxa, o que você quer? Eu acho que a gente caminha para essa maturidade de entender que o jovem tem 18 anos, que ele tem 20 anos e que ele vai querer entrar na piscina no sábado à noite. Entendeu? Que tá tudo bem entrar na piscina no sábado à noite, contanto que tem alguém lá olhando. Só não pode entrar depois do almoço, como diz o meu irmão lá de Mesquita. Tá vendo? É que na maturidade. A gente teve agora a confraternização, eu não estava. E o pastor falou, não, piscina liberada no sábado à noite. E a gente ficou assim, como assim? Porque parecia que a gente tinha 12 anos antigamente. Não pode entrar na piscina. Não pode. Gente, precisa, é necessário. Tem pessoas, eu até entendo que tem pessoas que demoram um pouco para ganhar uma maturidade. Tem pessoas que ela ganha uma maturidade muito cedo. Sim. E aí você fazer um tratamento... por isso eu dei uma idade de 18 anos, porque eu acho que 18 anos é quando você está saindo ali
do seu colégio para pensar numa faculdade e entrar numa área profissional, já começar a trabalhar, ganhar seu dinheiro, e se for o caso até estiver pensando em casar, ou enfim, às vezes nem pensar em casar não está pensando, mas está pensando pelo menos ter uma independência financeira. Sim. E a gente está tratando pessoas que têm esse pensamento e essa visão de independência financeira ou uma independência pessoal, e a gente continua tratando ele como se ele fosse uma adolescente, como se fosse uma criança, porque ele não sabe o que faz, e de repente talvez você precisa dar uma chegada mais dura nele, mais madura, uma conversa de adulto, e não mais aquela conversinha como você falou, né? Mas não, porque não sabe, isso é assim, assado, desse jeito. Mas isso já tinha que ter vindo de antes, sabe? Não adianta você criar uma pessoa, sei lá, 8 anos, 10 anos, tá criando sua filha, 10 anos, falando da mesma forma, passando a mão em cima de tudo, ou então não dando credibilidade a ela, e depois de 10 anos você olhar e falar assim, agora você é adulto, nós vamos ter um papo de adulto. Não vai rolar. É um processo. É um processo, não vai rolar. Provavelmente essa pessoa vai ficar, nós jovens, nós vamos ficar rebeldes, chateados, revoltados. Aí a primeira coisa que fazemos é nos fechar. Aí depois que nos fechamos, começamos a nos afastar um pouco da igreja. Quando vê, já foi. Mas é uma questão realmente de um processo. Você precisa passar por esse processo. Olha, 12 anos, é pré-adolescente. Ele provavelmente não sabe o que quer, ele não se encaixa em muitos lugares. E a partir dali, a igreja já tinha que começar a trabalhar ele essa visão. A visão espiritual, que Deus é um Deus santo, que ele requer uma santidade e que não dá para brincar com Deus. E eu fiz o que eu não queria fazer. Ser a irmãzinha chata do não dá pra brincar com Deus, não sei o quê. Mas é. A torre de vigilância. A torre de vigilância, tu pegou essa, né? Essa ficou. Não dá pra brincar com Deus. Que eu gostava muito dos papos que eu tinha com meu pai, porque meu pai, ele sempre colocou muito isso na mesa, sabe? Meu pai sentava comigo, botava a conta de luz lá na mesa. Pra eu ter noção de que quando eu fico com a luz muito tempo acesa, a conta de energia, vem, cara, essa daqui é a realidade. Então, depois de um tempo, eu comecei a... E na igreja deveria ser assim. Poxa, olha, quem pecar vai morrer. Eu tenho uma amiga que fala isso. Amiga, quando eu era criança, minha tia botava... Pré-adolescente, é uma boa história. Botava pra escutar diante do trono cantando quem pecar vai morrer. Ela ficava, amiga, eu ficava horrorizada. E você pode acabar qualquer um, cara. Qualquer um. Na igreja nós não devemos, vai morrer, não sei o quê. Mas talvez trilhar um caminho de responsabilidade, de mostrar para aquela pessoa, olha, você é importante sim, porém você está num caminho que muitas coisas importam. E para você chegar num denominador comum no final, que você alcance, logre êxito, que dê tudo certo, você precisa andar dentro dessas linhas aqui. Você quer? Bacana. Você não quer? Vou orar e vou continuar tentando. Mas... por incrível que pareça, os irmãos, eu também, a gente tende a não criar essa linha de raciocínio, não trilhar esse caminho, não apresentar esse caminho dessa forma, e aí no final de tudo a gente quer cobrar. Porque o fulano tem 18 anos e ainda não tem um trabalho. Tá sendo difícil pra caramba ser adulto na minha idade, hein? Tá sendo difícil. Na minha vez de ser adulto tá sendo difícil. E aí... os irmãos tendem a cobrar. Poxa, porque o fulano, eu com 12 anos era líder. Eu com não sei o que, eu com não sei o que lá. Mas você não apresentou esse caminho dessa forma, sabe? E talvez esteja faltando isso. Acho que agora não. Porque agora com essa questão dos pastores mais novos, eu acho que tá dando essa cara pra igreja. Você falou aí sobre a questão espiritual, né? E da palavra também, o ensinamento bíblico. Você acha que falta base infantil para as crianças? Não tô te... Não, apesar de eu querer polêmica, não tô nem querendo aqui, mas se funcionar, beleza. Não tô nem querendo aqui jogar o Ministério Jovem contra o MCA, não. Não, nunca. Mas, somos amigos. Você acha que falta uma base bíblica mais consistente para que as crianças possam entender? Porque, por exemplo, a gente tá aí com a lição da Rota 32, do avivamento e tal. E chega um momento onde a gente faz uma reflexão de que as crianças pequenas, minha filha, por exemplo, eu vejo assim uma carência de talvez a gente começar, de uma forma de criança, numa linguagem infantil, a falar sobre essa questão de avivamento, sobre o poder de Deus. E talvez, por que não,
numa criança mais pré-adolescente ali, talvez com 18 anos, 7 anos, de repente, dependendo da criança, fazer a igreja ter mais um ênfase para um foco maior nessas crianças, pelo avivamento, pelos dons espirituais, pela busca e talvez nesse ensinamento trazer também essa maturidade bíblica para que as crianças possam entender. Quando a gente fala sobre avivamento, a gente vai falar sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, sobre tudo, enfim, porque tudo isso está envolvido. Eu acredito que o Ministério Infantil sempre trabalhou para motivar e trazer as crianças para a igreja. Eu acho um trabalho incrível. Eu acho que o erro não tá lá. Não adianta você amaciar, a gente quer tocar na ferida. Eu acho que o erro não tá lá, porque a criança lá, naquele momento, ela aprende sobre Adão e Eva e o pecado. Ela aprende sobre Noé e que Noé foi fiel e que ele estava lá concentrado fazendo as coisas que ele deveria no meio de um turbilhão de coisas, um monte de gente se atracando. Ela aprende sobre Ló, ela aprende sobre Abraão. Bacana, ótimo. É aquilo ali que nos, pelo menos pra mim, foi isso que me formou. O que eu tenho que fazer, o que eu posso, o que eu não posso fazer. E aí chegou um tempo, que é aí a pré-adolescência, que no lugar da gente talvez tratar sobre o doutrinal, que eu acho que não deveria, talvez de uma outra forma. Não, agora você tem um trilho do discipulado, é uma maravilha. Sim, não, eu emprestei para um monte de gente, acredito. Nesse período, no lugar de um doutrinal, talvez trabalhar essa maturidade, sabe? Não que a gente não vá trabalhar o doutrinal, vamos sim, talvez numa escala, não sei. Esse era o melhor momento para a gente trabalhar essa maturidade cristã, espiritual. Por quê? Porque a partir dali, a pessoa começa a desenvolver o que ela quer para a vida. Com 12 anos, ela já sabe que cantar com as crianças não dá. Você vê que já com 12 anos as crianças já não querem. Mas cantar com jovem também não. Porque com jovem tem um negócio de divisão de voz, tem um negócio que as músicas são chatas, tem um negócio de vir ensaiar à noite. Aí já não quer. Talvez ali naquele período de 12 a 15 anos, trabalhar essa questão da maturidade espiritual, que nem tudo são flores, que a vida cristã é feita de duras lutas, que a gente sofre pra caramba, e que o cantor, quando diz sempre alegre a vida do cristão, ele não tá falando de uma alegria terrena, de você estar sempre feliz. Ele tá falando que Jesus é a nossa alegria. Então nós estamos sempre alegres em Jesus. Mas que a vida ela não é fácil. E aí as crianças saem desse período de Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito para morrer. Legal. Aí elas já entram num doutrinal. E aí elas perdem esse período de amadurecimento espiritual. Que olha, vai sofrer, vai ser dolorido, você vai ficar em dúvida muitas vezes. Muitas vezes alguém pode falar uma coisa que vai te magoar, mas é a Cristo que você tem que recorrer. Essa trajetória tinha que ser trilhada ali. Para com 18 anos você olhar para aquela pessoa e falar assim: poxa, agora eu posso cobrar. Você tem uma bagagem, né? Eu posso chegar pra pessoa e falar assim: e aí, fulano? Vambora? Vai, não vai? Vamos fazer isso? Vamos fazer... Porque se você não dá essa mochilinha cheia de coisas, quando chegar a 18 anos, desculpa, a primeira topada da vida vai se arrepender. A gente nota assim, a fragilidade do jovem. Sim, né? Dos mais jovens, ele tem uma fragilidade maior por não ter esse entendimento. Por exemplo, uma das maiores ferramentas que um cristão tem é a oração. Sim. Então, se ele não sabe orar ou se ele não ora, já perdeu metade da guerra e ele já perdeu. E se você parar para pensar no ministério de crianças, tem a tia que fica lá, vamos falar, Senhor, lá. Quando ele sai disso, ele entra num doutrinal e ninguém falou para ele assim: orar é falar com Deus, mas é falar com Deus do seu jeito. Ninguém tem que ficar te ensinando. É você chegar e conversar, igual a gente está conversando aqui. Deus é seu melhor amigo. Ele não vai tampar os ouvidos para você. Ele vai te escutar. E aí é a mesma questão que eu tô falando. Você quer cobrar com 18 anos uma coisa que você não ensinou aos 12. Ele veio de um lugar onde tudo eram flores. Teve o dilúvio, mas Noé salvou a sua família. Mas a criança não para pra pensar que teve um dilúvio.
e que aquelas pessoas morreram. E a gente nunca vai parar para pensar que se a gente não começar a fazer como Noé, que era o pregador da justiça, do juízo final, lá naquele tempo, se a gente não começar a pregar e fazer a nossa parte, metade das pessoas, ou a maioria das pessoas que estão ao nosso redor também vai. Se vai. Jesus vai voltar e elas vão ficar. E a gente não tem esse momento de reflexão. De, cara, a partir de agora, você também precisa ser um pregador do juízo. Não do juízo você vai morrer, mas sim do juízo Jesus te ama, Ele quer te abraçar, a misericórdia triunfa sobre o juízo e você tem a oportunidade ainda de se achegar a Cristo. Mas a gente não queria isso. Aí com 18 anos, vamos botar o jovem na rua para evangelizar. Porque precisa evangelizar, porque o jovem não está evangelizando. Aí o fulaninho só fica entregando o papel, não sabe nem o que falar. Porque ele não foi preparado. A gente quer uma maturidade que a gente não trabalhou antes. Como é que a gente pode fazer para compensar esse tempo perdido? O que você acha? Então, nós criamos um projeto chamado Tamo Junto. E nesse projeto a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse processo que nós estamos enfrentando de crescer, ganhar maturidade cristã. E hoje esse processo, esse projeto foi pensado com muito carinho. O Tamo Junto vai falar mais sobre estamos aqui para você, queremos te apoiar, queremos te mostrar que existe sim uma saída, uma solução. Eu acho que hoje a igreja ela precisa olhar para esses jovens que estão entre 12 e 18 anos. Esse é o momento, gente. A gente já pecou muito em deixar isso passar. Já foram gerações e gerações. Talvez muitas gerações hoje estão de pé por misericórdia de Deus, porque Deus foi misericordioso, porque tinha uma irmãzinha ou um irmão que chegava para conversar. Mas agora a gente precisa mudar a rota. A rota tem que mudar. A gente precisa dar essa bagagem, porque tá passando o tempo e as coisas só estão piorando. Certo. Então, se a gente não começar a pensar agora nos pré-adolescentes de 12 anos que vão entrar para a juventude, a gente vai ser pior. Vai ser pior. Hoje, se você entrar nas igrejas, a gente tem um bom número de jovens casados e com filhos, mas a gente não tem jovens que saíram do ministério infantil e permaneceram na igreja. A gente não tem. E isso é um problema. O Tamo Junto tá para falar, olha, nós estamos com você, nós vamos orar por você, você não é um fracassado, você está num processo de transformação e a gente está aqui, não como coach, porque Jesus também é fogo, Deus também é fogo consumidor. Existe juízo. Tudo que a gente faz tem consequência. Mas é mais trabalhar esse lado, de que existem consequências, porém ainda há tempo de você abraçar a misericórdia e triunfar sobre Jesus. É meu versículo favorito. Que assim como tem o tempo de Raabe triunfar sobre o juízo, Davi, um cara que errava muito, errou muito, Davi. Não, Davi era um vacilão, mais vacilão da Bíblia Errou ali. muito. Ou então é o único que tem os podres todo lançado ali na palavra. Mas Davi, ele era um cara que ele sabia quem era Deus. Ele tinha uma maturidade espiritual. Ele sabia que Deus estava ali o tempo todo para ouvir. Então Davi, ele errava muito, mas se arrependia muito também. O problema é que a gente erra muito e se arrepende de nada. Aí a gente chora e acha que está se arrependendo. Não tá. Às vezes é um falso arrependimento, né? A gente acha. Então, o Tamo Junto foi uma forma que a gente achou de trazer essa galera para perto e falar, olha, estamos com vocês. Eu erro, eu peco, você erra, você peca, Davi errou, pecou. Mas se você não tomar uma posição agora diante de Deus, você não é mais uma criança, você não tomar uma posição agora diante de Deus, cara, você não vai poder se justificar de que fulano não me abraçou, Beltrano não me abraçou, porque isso não existe, não existe. A partir do momento que você tem consciência de quem é Deus, o que Ele faz, o que Ele é e quem Ele é na sua vida, não tem justificativa do, mas poxa, foi tão complicado, minha época de infância, poxa, a igreja não me abraçou, não existe mais. Então, o Tamo Junto tá aí para talvez alertar a galera e chamar a galera para mais próximo e falar para eles, olha, independente de qualquer coisa, estamos aqui para vocês. Como é que é o Tamo Junto? O Tamo Junto a gente vai trabalhar no Instagram e os pastores que quiserem, os ministérios que quiserem, nós podemos também levar para a igreja, que precisar, achar que é válido. Nós vamos botar no Instagram porque é uma rede que todos têm acesso. São vídeos? Nós vamos fazer alguns vídeos falando sobre a vida cristã, maturidade espiritual, falando um pouquinho também sobre essa questão de você não é um fracassado, estamos num processo.
Nós estamos tentando aí uma rede de psicólogos para também tratar sobre alguns assuntos, ansiedade, depressão, na rede social, falar um pouquinho também sobre autismo, porque tem muitos pais jovens que tiveram filhos e tem filhos também até da pandemia, e são coisas que têm dificultado, os pais não sabem como lidar. E nós somos jovens, e nós temos muitas crianças que nasceram nesse período de pandemia, que são filhos da pandemia. E aí a gente quer dar esse apoio, esse abraço pro pessoal. E aí o Mike trouxe uma ideia maravilhosa, que foi o aconselhamento bíblico, que aí você vai se inscrever lá no formulário que a gente vai disponibilizar, você vai contar um pouquinho o que se passa e a gente vai passar o seu problema para um pastor, a sua dificuldade. Esse pastor vai entrar em contato com você. Legal. E aí de 15 em 15 ele vai te dar um aconselhamento bíblico. Show, legal. Ele vai conversar com você, você não vai estar só. Então o Tamo Junto tá nessa pegada de, olha, você tem sim aqui o apoio, mas todo apoio requer também maturidade, requer também o seu lado. Você precisa fazer o seu lado, você precisa buscar, você precisa começar a caminhar com as próprias pernas. Porém, nós estamos aqui como apoio, não como uma bengala, sabe? Acho que também é um erro quando a gente se disponibiliza para ajudar o outro e não auxiliar. A gente ajuda, a gente pega o outro no colo, carrega, mas a gente não auxilia, a gente não fala assim, olha, a gente não quer te ajudar, a gente quer te auxiliar, a gente quer mostrar pra você que você pode. E é essa pegada que estamos juntos. É mostrar pra ele que ele pode. Pro surdo, a palavra ajuda é muito pejorativa. Quando você fala assim, eu vou te ajudar. É como se você estivesse falando pra ele que ele não tem capacidade e que ele precisa de você. Que se você não fizer, ele não faz. Mas quando você fala pra ele assim, eu vou te auxiliar, ele olha pra você e fala assim, poxa, ela me entende e ela quer me auxiliar, me ajudar a caminhar com minhas próprias pernas. Ela vai apenas pegar na minha mão e mostrar, olha, é assim que se faz, você pode fazer desse jeito. Então é mais ou menos nessa pegada. Não é uma ajuda, é um auxílio. Você acha que a gente tem falta de um discipulado? Sim, por isso que a gente pensou no treinamento. Porque o Tamo Junto é mais ou menos isso, né? Nós vamos ter o curso, que é a capacitação, voltada totalmente para o discipulado. E nós temos o Tamo, que aí as pessoas vão participar se quiser, e nós temos o Tamo Junto, que vai ficar lá, que é independente do jovem ser ou não da igreja, ele vai ter esse apoio, certo. Ele vai ter essa rede de apoio e auxílio para começar a talvez sair da zona que tá agora, de não posso nada, não consigo nada, para uma zona de você tá num processo, e quando você terminar esse processo, você pode sim muita coisa, você vai chegar lá, entendeu? Vamos lá. Qual é a importância da Igreja da Promessa na sua vida? Respira fundo. Agora eu vou chorar. A igreja fez toda a diferença na minha vida, né? Na minha vida e da minha família. Então vamos lá, para você não chorar. Vou te dar umas colheres de chá, hein? Porque eu gostaria que você chorasse para poder dar. Isso comove os irmãos, né? Quebrar essa fama. Mas olha só, você, apesar de você ter nascido na promessa, eu sei, eu imagino, pelo menos é a forma, aquilo que eu observei, eu acredito que você tenha tido relação com outras igrejas. Né? Eu cresci com meu pai. Meu pai visitava muitas igrejas nossas, aos sábados e tal. Mas meu pai também tinha uma relação muito próxima com outras denominações. Meu pai também. Né? Então eu vejo, assim, é o que eu observei, que vocês tinham uma proximidade com outras denominações. E isso proporciona para você ver a nossa igreja por um outro ângulo, uma comparação, você acaba comparando a sua igreja, a igreja com outras, e a fé e a forma de lidar com, né, enfim, a dinâmica do culto, a estrutura e tudo mais. Então, a minha pergunta não é descabida, porque apesar de você ter nascido na igreja, você teve uma visão fora da promessa, né? Sim. Meu pai, ele amava oração, né? Menino, nunca vi. Aí enfiava a gente lá numa Assembleia de Deus. Meus irmãos da Assembleia de Deus aí. E acho que tem bastante, hein? Poxa, a gente ia até em culto de doutrina, porque o culto de doutrina era um culto fervoroso, de oração. Meu pai, vamos na oração da irmã fulana de tal. E a gente ia com muita alegria, assim, era ótimo, era maravilhoso. Mas a igreja Adventista da Promessa, ela traz essa parte do acolhimento, sabe? Eu vou chorar.
Minha mãe, ela não era cristã, ela veio da igreja católica, de uma vida totalmente diferente. Ao chegar na igreja, ela foi super acolhida e ela percebeu que as pessoas na igreja eram muito amáveis. Não que não tenha dificuldades e problemas, mas eram muito amáveis, acolhiam demais. Ela ficou. E eu acho linda essa história dela. E quando eu olho pra mim hoje, eu poderia estar em vários lugares, em outros lugares. Eu poderia hoje estar em outras denominações porque já conheço. Eu até gosto dos irmãos, da palavra do pastor, mas nada se compara a saber que você está no caminho da verdade e que aquele lugar te proporciona até questionar algumas coisas. A gente pode questionar na nossa igreja. E eu sou muito questionadora. Olha aí. Eu faço muitas perguntas do porquê e o para quê. E quando a igreja ela fala da soberania de Deus de uma forma estupenda, porque a nossa igreja, gente, não é puxando sardinha pra nossa igreja não, mas é top. A igreja nos ensina sobre a soberania de Deus, e eu via irmãos que perderam familiares, via irmãos, pastores, que seus filhos saíram da igreja, decidiram viver uma outra vida. Esses pastores estavam lá porque eles sabiam que a soberania de Deus estava sobre todas as coisas. Poxa, isso me encantou. Isso me encanta até hoje. Então, a Igreja Adventista da Promessa na minha vida, ela é fundamental. Porque sem ela, talvez eu não pensaria sobre a soberania de Deus. Talvez sem ela, eu estaria pensando que, poxa, eu sofro muito hoje e... Deus não tá me vendo, Deus não tá... Muito pelo contrário, todas as lições bíblicas que a gente pega, as lições são voltadas para essa ideia de que Deus é soberano e Ele não quer o seu mal e tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. E isso me encanta, essa pegada de você olhar para sua igreja e olhar para a Bíblia e você comparar e você falar, caramba, a gente está realmente seguindo ali o que foi escrito, o que Deus deixou para nós, a palavra de Deus é a nossa base. Isso me encanta. Então a Igreja Adventista da Promessa fez... assim, é muito importante pra mim. A importância, ela talvez seja a coisa, eu falo, né? Eu sou muito apegada à minha igreja. Por esse sentido, porque talvez em outros lugares eu não teria essa visão de, poxa, independente de tudo que aconteça, Deus é maior, Ele é soberano. Independente das lutas, Deus é maior, Deus é soberano. E eu acho isso incrível. Você acha a doutrina da igreja pesada para um jovem, por exemplo? Pesado. Porque tem gente que bota desculpa nisso, né? Não, porque é a doutrina da igreja, tem o sábado, tem a alimentação, que é o que gostam de focar, né? E como se fosse só esses dois pontos, né? Sim. Mas às vezes a pessoa coloca uma dificuldade e tal, como se isso fosse um peso. Não. Essa questão de ser pesado é bem complicado, porque se você olhar para um militar, e a maioria dos jovens querem ser militar. Nossa, quero andar de farda. Caramba, você acha a doutrina da igreja pesada? Você tem que ir no sábado na igreja. Você não comer carne de porco, que é uma coisa que faz mal pra caramba, se vocês não sabem. Tem uma amiga que ficou mal. Você estar dentro de um núcleo onde a gente pensa e obedece à palavra de Deus é pesado, quando a própria Bíblia diz que a palavra é a verdade, eu não consigo ver desse jeito. Talvez seja um ângulo de visão, né? Talvez seja até pelas obras que sim, fica pensando, né? Porque é muito engraçado a gente pensar em Deus dessa forma de, olha, eu tenho um Deus que eu peço, Ele me dá, eu tenho um Deus que eu peço e Ele faz e tá tudo bem. Eu não preciso seguir uma linha de raciocínio, tá tudo bem, eu posso fazer o que eu quiser. É muito engraçado a gente pensar em Deus dessa forma, porque a Bíblia mesmo fala que Deus é nosso Pai, e se Ele é nosso Pai, existem algumas coisas ali que a gente tem que seguir, alguns caminhos que a gente tem que trilhar. E quando a gente entra numa igreja, ela tem sua própria doutrina. E a doutrina da igreja, pelo menos assim, eu sou apaixonada de falar de igreja, a doutrina da minha igreja é a cara da Bíblia. Eu olho pra igreja, olho pra Bíblia, como que isso é pesado? Como obedecer um Deus tão bom, tão soberano é pesado? Como que estar debaixo de uma doutrina onde não me exige nada além de... Cara, você precisa ter consciência sobre o sábado, você precisa ter consciência sobre a abstinência, você precisa ter consciência sobre algumas coisas. Isso pra você é pesado? E você quer ser militar? Então repense isso aí, porque não vai ser uma boa, não vai ser. De repente faz pior lá fora, né? Aceita coisas mais pesadas, mas a igreja talvez não seja muito... Não,
Não, a igreja... acho que a doutrina da igreja me preparou muito para a disciplina da vida. Eu falo que a igreja me preparou muito para a vida, né? É uma das coisas também que me formam e me deixam e me fazem querer ficar na igreja. Faculdade. Nossa, eu me dei super bem na faculdade porque eu fazia parte do jogal da igreja, eu cantava na igreja. Na hora de falar... Na hora de falar, não... O professor faltava pouco bater palma. Aí eu fui lá, tia Isa, brigadão. Não tinha vergonha de nada, de falar lá na frente, de me desenvolver com as outras pessoas, porque a igreja me preparou para isso, sabe? Verdade. A igreja te dá oportunidade. O pastor Alexandre, se eu não me engano, falou sobre isso aqui, essa facilidade que a igreja traz para... Sim. Então, isso é pesado? Será que isso é pesado? Não é, gente. Isso é incrível, é incrível. É incrível você olhar para sua igreja e ver que você tem oportunidades grandes, né? De, sei lá, um jogral. Mano, eu era apaixonada quando eu via lá o pastor Marcos Vinícius, a tia Cinha fazendo, Lázaro e Maria. Eu ficava, eu quero ser Maria, eu quero ser... Aí cheguei na faculdade, a professora, seminário. Não pode ler, você tem que saber sobre o assunto. Não sabia nada, gravava tudo. Lia várias vezes, gravava por conta do jogral, porque a gente tem essa oportunidade de viver essas coisas que nos preparam para a vida. Então, assim, eu não vejo como pesado. Eu acho que são apenas desculpas para não fazer o que a gente sabe que tem que ser feito. Quais são os desafios para a igreja no futuro? Que você acha assim, que a igreja vai encarar no futuro e ela precisa pensar sobre isso? Então, foi o que eu falei. Um dos maiores desafios hoje são os filhos da pandemia, né? Eu acho os filhos da pandemia um desafio muito grande, porque nós vamos pegar crianças que não estavam na igreja, elas não tiveram esse convívio com a igreja, e agora nós vamos ter que começar a criar isso nelas. E aí, com esse problema da pandemia, muitas famílias deixaram de frequentar, muitos filhos deixaram de ir. E agora a gente tenta resgatar e não consegue. Esse é um dos maiores desafios. É praticamente 2 anos aí sem... É um desafio de trazer essa pessoa de volta e mostrar para ela que, olha, Deus está no controle, Deus não perdeu o controle. É um dos maiores desafios. Outro desafio também é essa questão do sair, né? Do se abrir. O pastor Júnior falou sobre ir lá e bater na porta do inferno, quebrar a porta do inferno. Esse é um dos maiores desafios da nossa igreja também. Porque nós enquanto igreja, nos acostumamos a ficar. Os jovens também se acostumaram a ficar, porque tinha de tudo. Não precisava sair para nada. E esse sair, eu acho que é um dos nossos maiores desafios hoje. Sair, trazer novas pessoas, evangelizar. E evangelizar de forma consciente, de saber que lá na hora do evangelismo, tem muita gente que só precisa de um abraço, de uma oração. E talvez essa pessoa não vai entrar na igreja, mas aquilo ali fez toda a diferença. E às vezes o evangelismo não necessariamente ele é aquele ir lá entregar folheto na rua. É o dia a dia, é uma pessoa que você conhece, é um vizinho, Sim. uma necessidade de alguém, você notar a dificuldade de alguém e ir lá e falar com ele, ó, A gente já vou orar faz por isso. você, eu vou cuidar de você, você precisa de alguma coisa e tal. O engraçado é que a gente já faz isso. Mas quando a gente põe lá, vamos evangelizar, já percebeu que só vai 2, 3 irmãos? É porque fecha o portão quando você fala evangelizar, entendeu? Aí eu fico pensando, gente, mas a gente faz a semana toda. A semana toda você fala de Deus no trabalho, eu acredito que você Teria fala. que ser, é isso que eu tô falando. Que você fala. A semana toda você tenta ajudar alguém, auxiliar alguém com algum problema, alguma situação. Eu achava engraçado que o meu pai, ele conversava com várias pessoas, várias idades, várias denominações. E eu achava engraçado que as pessoas iam lá pedir conselho pro meu pai. Aí às vezes o pessoal era de outra igreja. Eu ficava, pô, fulano vai pedir conselho pro meu pai? Tem pastor não? Tipo, meu pai vai falar. E eu achava incrível. E a gente já faz isso no dia a dia. Mas quando o assunto é, vamos abrir a porta da igreja pra ir lá fora e buscar o fulano de tal, a gente já fica... E isso é um desafio. O evangelismo agora é um desafio. E mais pra frente, talvez seja um problema, porque os irmãos mais idosos vão falecer. A tendência é que eles vão dormir no Senhor. E aí, quem vai fazer esse papel? Quem vai administrar essa parte? Cadê os jovens? É uma das coisas que eu reparei, que quem é mais jovem, no meio da pandemia, ele teve mais dificuldade. Não estou nem falando de jovem, eu estou falando no sentido geral. Quem Sim. é mais jovem,
ele tem uma dificuldade maior de se manter fiel nos dízimos das ofertas, ele tem uma dificuldade maior de orar, ele tem uma dificuldade maior de se concentrar, talvez até no mais profundo, né, no jejum, né, numa ligação com Deus, acordar de madrugada para orar, que são práticas que a gente, olhando pela visão mais jovem, são práticas para quem tem mais idade. Sim. Ou mais experiente, seria assim. Sim. E a gente viu na pandemia, todos os pastores com quem eu pude conversar, quem tinha mais idade, né, ele estava ali, fiel, devolvendo o dízimo, mesmo se ele não pode ir na igreja, mas alguém vai passar lá para buscar, ou ele vai depositar, enfim, ele dá um jeito dele, porque ele precisa daquilo ali. Alguns guardavam, né, até 2 meses, 3 meses, até que pudesse estar entregando de alguma forma. E aí você vê nisso o empenho e a dedicação, a fidelidade dessas pessoas nessa busca. E quem é mais jovem, ele tem essa dificuldade de ter essa pegada aí. É complicado, porque se você olhar para os jovens hoje, né, eles estavam na igreja sim, fazendo a live, levando o culto para os irmãos, mas a maioria se abalou muito com a pandemia. E por mais que estivesse lá fazendo essa parte, parecia que o coração não estava. O coração estava um turbilhão. E aí, a partir do momento que você está com o coração no turbilhão, qualquer palavra que vem te leva. E aí a gente pensou no Chega Mais, que é um outro projeto, né? Que é para trazer essa galera de volta para Deus. Cara, a gente precisa fazer um devocional. A gente precisa pensar no devocional. A gente precisa ter uma intimidade com Deus. Porque ir à igreja, devolver o dízimo, dar a sua oferta não basta. Isso não te faz ter uma intimidade com Deus. Isso teria que ser uma prática natural, mas não é só isso. Não é. E aí a gente vê que a galera devolve o dízimo, pensando assim, não, tô devolvendo o dízimo. Se devolver o dízimo, a gente já tá meio caminho andado. Falta só o restante. Tô devolvendo o dízimo porque Deus vai me abençoar se devolver o dízimo. Eu fico, meu Deus, não, gente, que é isso? Aí não, que história é essa, gente? Mas se ele entregar o dízimo, já é um caminho, pelo menos. Isso aí é... Porque para ele chegar... Chegar porque... nesse ponto, tá faltando ainda. Sim. E aí a gente quer trabalhar isso. Essa parte de você entender que a igreja é muito mais, sabe? Que a igreja tem a sua parte, vamos devolver o dízimo, a gente precisa ofertar, jovem não oferta, nunca vi isso. Tem dinheiro pra comprar bala, não tem dinheiro pra botar R$1 na oferta, acho triste pra caramba. Não, comprar bala é barato, né? Tem lanche, mais coisa, né? Mais. O McDonald's aí tá lá em cima. Big Mac. Então, a gente quer trabalhar essa parte de, olha, você precisa criar essa rotina e essa maturidade de entender que as coisas que você precisa fazer tem que ser feita agora, como se você tem um trabalho. Cara, não dá pra você roubar de Deus. Tem que devolver o dízimo. Não dá também pra você só devolver o dízimo e achar que tá tudo bem. Tem que dar uma ofertinha também. Mas a gente quer também trabalhar essa parte da intimidade. Você precisa ter uma intimidade com Deus. Você precisa ter uma vida com Deus. Você precisa ter uma vida com Deus onde você olha pra Deus e fala assim, eu sei quem é Deus. E Deus sabe quem sou eu. E do jeito que eu sei quem é Deus, pode me bater, pode virar do avesso, eu posso perder o emprego, mas eu tô com Deus. Porque eu sei que é Deus, porque eu criei essa intimidade com Deus. Então, o Chega Mais, ele tem uma outra perspectiva, ele já não é um apoio, ele já é a prática, vamos fazer, ele pra agora, é pra agora, vamos que vamos. O Chega Mais tem essa visão, olha, a gente precisa começar a se organizar e fazer agora. Como é que funciona o Chega Mais? O Chega Mais também vão ser alguns vídeos no Instagram, nós pensamos também... O Instagram é MJ Regional, eu acho. Gente, sou péssima. Procura aí pra mim. E aí a gente vai fazer alguns videozinhos falando sobre a vida profissional, porque a gente criou um formulário, o pessoal respondeu, e a gente já reparou que nas nossas igrejas os jovens não têm mais se interessado por isso. Gente, cadê o pessoal do Enem? Não tem gente no Enem, não tem gente fazendo Enem, cadê a galera do Enem? Cadê a galera aí buscando um concurso público? Não tem, aí a gente ficou assustado, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Que o pessoal tá parado. E a gente criou um programa de profissional,
onde nós vamos disponibilizar um monte de curso gratuito que às vezes a pessoa não sabe que existe, mas existe. E a gente vai botar tudo lá. É só você clicar, vai ser muito fácil. Vai te dar, tá quase colocando a comida lá na tua boca. Tu vai clicar, vai abrir, vai se inscrever e vai começar a fazer os cursos. E são cursos com certificados da FGV e tudo mais, uma coisa bem bacana. Legal. E aí a gente quer, eu odeio essa palavra, gente, desculpa, empoderar o jovem. Para que ele entenda que ele pode. E aí a gente vai fazer essa parte profissional no Chega Mais e mais essa parte de intimidade com Deus. Chega mais para a vida profissional e chega mais para ter intimidade com Deus. Legal. É basicamente isso. Muito legal. Tem mais algum projeto que você queria falar? Eu falei já do curso de discipulado. Não, acho que por enquanto é isso. A gente está pensando realmente nessa ideia de trazer para mais perto, de dizer que você não está só, que você não é um fracassado e que existe um processo que você está passando, que todo mundo passou e as outras pessoas também vão passar. Talvez o seu processo esteja mais difícil porque a gente está enfrentando um período pandêmico, quase um pós-pandêmico, então está sendo um processo um pouco mais difícil para a gente agora, mas que é um processo que, se você passar com Deus, tá ótimo. Passando com Deus, pode vir o que vier, que vai dar certo. Quer mandar um abracinho pra alguém? Então, gente, vou mandar um abraço pra minha avó Helena, minha avó Edna, que estão me vendo aí, provavelmente. Se for mandar pra família toda, a gente vai ficar mais meia hora aqui. Pra toda a igreja de Austin, pros meus irmãos e amigos lá da equipe do Ministério Jovem, que tem contribuído muito. Quantas pessoas estão trabalhando com você no Ministério? Então, hoje nós temos o John de Mesquita. Tô falando que eu sou quase de Mesquita, gente. O Cláudio, o pastor Cláudio de Mesquita, que me ajuda pra caramba. A Larissa de Inhoíba, o Mike de Piedade. O Eric, que é marido da Larissa, também tá ajudando pra caramba. O Vinícius de Ausch, a Luciana de Ausch. A Natália, que é a esposa do Vinícius, que também entrou no bolo e tá indo com tudo. Hoje nós somos, assim, 5 no papel e 7 ou 8 no geralzão, porque tem esse pessoal que é marido, esposa, namorado, noivo, que contribui. E aí a gente tem as irmãs de oração que ficam o tempo todo lá, né, na Torre da Vigilância. Termina de mandar um abraço aí, vai. Pra esse pessoal, pro meu irmão, que tá sempre do meu lado, me apoiando. É isso. Pastor Francisco, um abraço. Ó, irmã, deixa ela sem almoçar hoje, Douglas, ó, já sabe, né? Esqueceu de vocês dois. Já falei logo. A minha mãe tá aqui, né, gente? A minha mãe tá aqui, minha mãe e meu namorado me acompanham. Pra eles eu não preciso mandar um beijo, que eles estão aqui, que são meus apoios aí. Tá bom, sempre. deixa eles. Olha aí, pessoal. Que aí, espero que você tenha aproveitado desse momento. É importante que a gente olhe para a igreja com um olhar mais profundo, e principalmente quando a gente trata do jovem. Existem dilemas, existem gerações diferentes na igreja, e é claro que a gente não pode deixar de lembrar que a Bíblia fala, o Senhor fala que os jovens são fortes. E quando você tem uma igreja com a juventude forte, ativa, envolvida, uma igreja que trabalha para impulsionar os seus jovens, para fazer todo o processo da igreja, o funcionamento da igreja, isso nós entendemos que a igreja pode ir muito mais do que o que ela vai sem fazer essa função aí. Mas que você possa refletir sobre isso, que você possa refletir como é que você tem tratado os seus jovens, que você possa refletir qual é a estratégia que a igreja tem usado para trabalhar com os jovens, para incentivá-los na oração, não só dízimos e ofertas, mas na busca espiritual. Eu tenho falado, é até bom falar, né, Midiane, que eu tenho falado sobre a experiência pessoal. Porque mais do que só oração, jejum, ida no monte ou qualquer outra coisa assim, é que o jovem ele entenda que ele precisa buscar a experiência espiritual pessoal dele. É a busca dele pelo extraordinário, pelo sobrenatural. Isso é importante para a vida cristã. Eu tenho certeza, isso é uma certeza que eu tenho no meu coração, eu estou esperando alguém me dizer o contrário. Mas enquanto eu sou cristão e eu não tenho uma experiência pessoal com Deus, talvez ainda está faltando algo. Eu posso até ser batizado do Espírito Santo, eu posso ter dons espirituais, profecia, ser usado por Deus tremendamente, mas se eu não tive uma experiência extraordinária com o Senhor,
talvez ainda esteja faltando algo. E eu tenho certeza que se você fizer essa busca e você incentivar os jovens da tua igreja a caminharem nessa direção, olha, eu não tenho dúvida que a tua igreja vai deslanchar de uma tal maneira como nunca antes na história desse país. Mas olha, vamos seguir aí, que Deus possa te abençoar. Não deixe de assistir os outros vídeos, temos N episódios aí onde você pode estar assistindo. Nós ainda estamos naquela fase, tirando de semana passada, né? Ainda estamos naquela fase de conversar com os pastores, os líderes ministeriais, né? Mas que você possa continuar orando por esse projeto, compartilhar, curtir e incentivar as pessoas a assistirem para aprenderem um pouco mais. Se o seu pastor já passou por aqui, eu recomendo que você assista, reassista e avalie o que o teu pastor pode estar precisando, o líder ministerial está precisando. Talvez o seu líder local do Ministério Jovem não passou aqui, claro, mas através dessa conversa de hoje, por exemplo, você pode avaliar onde você pode contribuir e ajudar o líder jovem da tua igreja a poder avançar. Né? De repente ele precisa de um apoio, de repente ele precisa de um incentivo, de um empurrão, e você pode ser essa pessoa que faz essa diferença. De repente, talvez, se você colocar o seu joelho no chão e começar a orar, já vai fazer grandes coisas acontecerem na tua igreja. Então, vamos seguir. Que Deus abençoe a todos. Nos vemos na sexta-feira que vem, às 19 horas. Um abraço a todos e valeu!